A partir deste instante, você precisa compreender uma verdade inegociável. Quem tiver coragem de permanecer até o final desta mensagem não continuará sendo a mesma pessoa. O rio da prosperidade já corre, e somente aqueles que escolhem acreditar de maneira genuína recebem a chave que abre os cofres invisíveis do universo. O dinheiro que você tanto deseja já existe e carrega o seu nome gravado, mas ele apenas se manifesta quando a fé se transforma em ação concreta. Agora é o momento de provar que você não pertence ao grupo que desiste no meio da caminhada. Este é o ponto de virada, o instante em que sua vida financeira dará um salto tão grandioso que silenciará a voz de quem duvidou da sua capacidade. Antes de prosseguir, quero que você declare ao universo a sua abundância. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa na forma como penso. Quando minha mente está alinhada com a riqueza, minha realidade também se transforma. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária. Permita que essa verdade se instale em seu interior. Vou deixar um coração no seu comentário como símbolo de apoio à sua caminhada. Em pouco tempo, uma quantia tão extraordinária chegará até você que será impossível descrever em palavras. Um fluxo inesperado, intenso e profundamente transformador está a caminho, e é fundamental que seu coração esteja preparado para acolher essa mudança. Não estamos falando de frases bonitas ou promessas vazias, mas de uma manifestação real sustentada por um segredo espiritual dos mais poderosos já revelados. O rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio e próspero de todos os tempos, deixou à humanidade a chave capaz de abrir portais para uma vida repleta de abundância e riquezas. Hoje, você será guiado por meio de uma oração carregada de um poder extraordinário, com força para transformar dívidas em oportunidades e converter a escassez em plenitude. A sabedoria de Deus não é uma fábula reservada a poucos escolhidos. Ela está acessível a todos aqueles que decidem acreditar. Assim como Salomão pediu entendimento ao Criador e, em resposta, recebeu não apenas sabedoria, mas também uma riqueza sem limites, você também pode beber dessa fonte inesgotável de provisão. Está pronto para abrir as portas de um futuro em que as preocupações financeiras se tornarão apenas lembranças distantes? A oração que você ouvirá carrega a energia da libertação e da prosperidade. Ela foi construída a partir dos mesmos princípios que fizeram de Salomão o homem mais abençoado e próspero de sua geração. Enquanto essas palavras penetram em seu coração, imagine o dinheiro fluindo em sua direção. Visualize-se livre de dívidas, com contas pagas, investimentos crescendo e sua conta bancária transbordando. Esta é a sua nova realidade. A união entre a lei da atração e a sabedoria divina transforma essa experiência em algo único. Quando fé e ação caminham lado a lado, o universo responde de forma clara e imediata. Não se trata apenas de orar, mas de acreditar profundamente que a resposta já está em movimento. As Escrituras afirmam que riquezas e honra acompanham a sabedoria. Esse é o chamado eterno registrado no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, assegurando justiça e prosperidade duradoura àqueles que confiam. Agora, pense nos débitos que roubaram o seu sono, nos fardos que você carregou em silêncio e no medo constante de não conseguir prosseguir. Esse ciclo chega ao fim. O tamanho do problema não importa, pois o poder dessa oração é infinitamente maior. Um a um, os débitos desaparecerão como se nunca tivessem existido. O segredo é alinhar mente e palavras, pois quando a consciência espiritual se conecta com a fala, o dinheiro passa a circular de forma contínua e abundante, tornando real o que antes parecia inalcançável. Essa oração
não foi criada apenas para quitar contas pendentes, mas para mudar destinos inteiros. Ao ouvi-la e repeti-la com fé, você estará plantando uma semente espiritual que produzirá frutos eternos. Prepare-se, porque a abundância que está prestes a chegar será tão surpreendente que você ficará maravilhado. Salomão entendeu que a riqueza verdadeira e duradoura não se limita ao esforço humano, mas nasce da aplicação prática dos princípios espirituais. Agora, esses mesmos fundamentos estão sendo entregues a você. Enquanto reflete sobre essa verdade, declare em voz firme: o dinheiro chega até mim de forma constante e abundante. Escreva também essa afirmação nos comentários, fortalecendo sua fé e proclamando sua liberdade financeira. Ao fazer isso, você se alinha ao plano de prosperidade que o Criador já estabeleceu para a sua vida. A sabedoria tem a capacidade de moldar não apenas pensamentos, mas também escolhas e comportamentos. O exemplo de Salomão, celebrado por sua extraordinária sabedoria, mostra que a prosperidade não está somente em acumular bens, mas em agir com justiça diante dos maiores desafios. Quando lhe foi dada a chance de pedir qualquer coisa ao Altíssimo, ele não solicitou riquezas ou conquistas, mas pediu discernimento para governar com equidade. Antes de prosseguir, quero que você declare diante do universo a sua prosperidade. Escreva nos comentários: eu sou próspero. Lembre-se, tudo começa na maneira como você pensa. Quando a mente está em sintonia com a abundância, a realidade externa também começa a se transformar. Sinta essa verdade vibrar em seu interior. Vou deixar um coração em seu comentário como sinal de apoio ao seu caminho rumo à abundância. O pedido de Salomão lhe trouxe não apenas sabedoria, mas também honra e riquezas em proporções inimagináveis. Sua trajetória prova que conquistas sólidas sempre estão alicerçadas na sabedoria. Inclusive na área financeira, nos períodos de crise e dificuldade econômica. É natural sentir medo ou aflição. No entanto, a palavra sagrada nos oferece princípios que, quando aplicados com fé, transformam a mentalidade e abrem portas para uma prosperidade estável. O versículo que diz que melhor é possuir pouco com o temor do Senhor do que acumular grandes riquezas acompanhadas de inquietação, nos ensina que o dinheiro sozinho não é capaz de oferecer paz. Ele é apenas uma ferramenta, um recurso para servir a propósitos maiores. A verdadeira paz nasce de um coração alinhado com os valores corretos, onde a presença divina guia cada decisão. Na busca por soluções rápidas, esquecemos que a sabedoria nos orienta a pensar em longo prazo. Um exemplo é a importância de poupar e investir. Salomão também afirmou que o preguiçoso deseja e nada alcança, mas o diligente será plenamente satisfeito. Isso revela a necessidade da disciplina e da constância, mesmo quando os resultados parecem distantes. Pequenos hábitos diários, como eliminar desperdícios, organizar as finanças e buscar conhecimento sobre investimentos, acumulam-se ao longo do tempo e geram grandes resultados. Quando unimos esses princípios à lei da atração, percebemos que nossos pensamentos e palavras se tornam sementes que moldam o futuro. Ao nutrir uma mente positiva e preenchê-la com verdades espirituais, atraímos as bênçãos que tanto almejamos. Porém, é fundamental entender que a lei da atração, sem a prática, se torna vazia. A sabedoria de Salomão nos mostra que a verdadeira prosperidade exige ação, busca constante e confiança total no Criador. Outro ensinamento essencial é a humildade para ouvir conselhos. As Escrituras nos lembram que ao tolo o seu caminho parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Muitas vezes ficamos presos em nossas próprias ideias e deixamos de enxergar oportunidades que chegam através de outras pessoas, seja um mentor, um livro ou até mesmo uma reflexão espiritual.
O aprendizado contínuo é o que distingue aqueles que prosperam. Reconhecer que não sabemos tudo não é sinal de fraqueza, mas prova de sabedoria. Salomão acumulou riqueza porque aplicou com diligência os princípios recebidos. Da mesma forma, nós também podemos experimentar abundância quando administramos com inteligência os recursos que já possuímos. Isso inclui o hábito de cultivar a gratidão. Ser grato é abrir portas para novas bênçãos, pois a gratidão atrai prosperidade. Outro ponto poderoso é a força das palavras. O livro de Provérbios declara que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem a usa bem desfrutará dos seus frutos. O que declaramos a nosso respeito constrói o nosso destino. Palavras positivas alinhadas com a vontade divina criam caminhos e oportunidades, abrindo portas antes bloqueadas. Já a negatividade e a murmuração paralisam o crescimento, tanto no campo espiritual quanto no material. Muitos acreditam que a abundância é privilégio de poucos, mas a mensagem bíblica é clara: o desejo de Deus é que todos vivam em plenitude. Isso não significa que todos se tornarão milionários, mas sim que cada pessoa pode experimentar prosperidade em diferentes áreas da vida. Essa abundância sempre começa dentro da mente. Quando permitimos que nossos pensamentos sejam renovados e passamos a agir segundo a sabedoria divina, nossa realidade cotidiana começa a ser transformada. É necessário lembrar também que a generosidade é um princípio indispensável no caminho da prosperidade. Salomão ensinou que o generoso será abençoado, porque reparte o pão com o necessitado. Compartilhar, ainda que pouco, é plantar sementes que trarão colheitas futuras. A generosidade vai além da bondade, é a expressão prática da fé, uma demonstração de confiança de que Deus sempre proverá. A verdadeira prosperidade ultrapassa o dinheiro. Ela significa viver com propósito, encontrar sentido nas pequenas coisas e ter consciência de que estamos contribuindo para algo maior que nós mesmos. Quando nossos valores se alinham aos valores divinos, adquirimos resiliência para suportar as adversidades e cultivamos um coração agradecido por cada bênção recebida. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu logo abaixo e apoie o nosso trabalho. A sua contribuição é fundamental para que possamos continuar oferecendo mensagens transformadoras e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Outro pilar fundamental é a disciplina financeira. Salomão declarou que há tesouros preciosos e azeite na casa do sábio, mas o insensato desperdiça tudo o que tem. Esse princípio mostra a importância de planejar, evitar gastos descontrolados e separar parte do que recebemos para poupar, investir e também compartilhar. Essa prática demonstra sabedoria e prepara o futuro. Por fim, a paciência tem papel indispensável. É comum sentir frustração quando os resultados não chegam na velocidade esperada, mas a sabedoria ensina que o crescimento sólido exige tempo. Cada pequena atitude, seja economizar algumas moedas ou adquirir novos conhecimentos, contribui para a construção de um futuro próspero. A riqueza, portanto, não deve ser vista apenas como destino final, mas como uma jornada. A abundância é o reflexo de escolhas conscientes, aprendizados constantes e um coração disposto a seguir a direção divina. No fim, o verdadeiro tesouro não se resume ao que acumulamos, mas em quem nos tornamos durante o processo. A verdadeira riqueza não está apenas no que se acumula, mas se manifesta na sabedoria adquirida, nos laços que construímos e no impacto positivo que deixamos no mundo. Se você deseja apoiar este canal, saiba que qualquer contribuição é bem-vinda. Ao clicar no botão Valeu, logo abaixo do vídeo, você pode doar o valor que sentir em seu coração, seja 2, 5 ou 10. Toda oferta retorna multiplicada para a sua vida. A promessa de libertação financeira por meio da fé
somada aos princípios bíblicos, é uma das experiências mais transformadoras que alguém pode viver. Não se trata apenas de aliviar temporariamente as dívidas, mas de estabelecer fundamentos sólidos para uma vida marcada pela paz, pela abundância e pela estabilidade. Ao mergulhar nos ensinamentos da palavra, encontramos não só consolo, mas também orientações práticas para lidar com os desafios econômicos do cotidiano. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, nos adverte de que o rico governa sobre o pobre e que o devedor se torna escravo do credor. Essa passagem ilumina os perigos de viver acorrentado às dívidas. Estar endividado limita escolhas, aprisiona e rouba a liberdade. Mas esse não é o plano de Deus. O propósito divino é que vivamos livres, prósperos e em condições de abençoar outras pessoas. Visualizar-se liberto dos débitos é um exercício poderoso. Essa prática vai além do psicológico, é um princípio espiritual enraizado na fé. Quando você se vê livre, sua mente se conecta à promessa de Deus. A lei da atração, fortalecida pela sabedoria bíblica, nos ensina que pensamentos, palavras e atitudes são sementes que moldam a realidade. Focar em paz financeira é plantar aquilo que mais cedo ou mais tarde produzirá frutos. A dívida muitas vezes causa vergonha, ansiedade e até desespero. No entanto, a libertação começa quando entendemos que não caminhamos sozinhos. O Senhor está conosco e nos oferece ferramentas para vencer, estratégias práticas, sabedoria espiritual e, sobretudo, a renovação da mente. Acreditar que é possível viver sem dívidas é o primeiro passo, mas a fé precisa ser acompanhada de ação, como nos recorda a carta de Tiago. Fé sem obras é morta. Administrar com prudência, definir prioridades e renunciar prazeres imediatos em nome de conquistas maiores é parte do processo. A busca pela gratificação instantânea costuma gerar escolhas equivocadas que resultam em endividamento. Por isso, se você gosta deste conteúdo e deseja avançar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Como membro, você terá acesso a materiais exclusivos, conteúdos especiais e fará parte de uma comunidade que está transformando a maneira de lidar com o dinheiro. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique e junte-se a nós nessa jornada de crescimento. Uma prática valiosa é escrever seus objetivos financeiros e apresentá-los a Deus em oração diariamente. Registrar suas metas dá forma aos pensamentos e intenções, esclarece o caminho e fortalece a fé. Com o tempo, você perceberá como o Criador responde às orações e como mudanças reais acontecem. Orar sobre as finanças é reconhecer que tudo pertence a Ele e que dependemos de sua provisão. Outro princípio essencial é diferenciar desejos de necessidades. Muitas dívidas surgem justamente por não sabermos separar o que é indispensável do que é supérfluo. A Bíblia nos ensina a sermos administradores fiéis, e isso inclui usar o dinheiro com discernimento. Viver por um tempo com menos pode ser um ato de humildade que prepara terreno para uma abundância maior. Além disso, cultivar gratidão é indispensável. Agradecer pelo que já possuímos, ainda que seja pouco, muda nosso foco da escassez para a abundância. Essa mudança de mentalidade abre espaço para que novas bênçãos cheguem, pois Deus honra os corações gratos. A gratidão não é apenas sentimento, é prática diária que nos ensina a ver oportunidades mesmo em tempos difíceis. Quando unimos a lei da atração com a sabedoria bíblica, entendemos que nossa realidade é moldada pelo que acreditamos e praticamos. Se aceitarmos a crença de que viveremos endividados, essa será a realidade perpetuada. Mas, ao mudarmos nossa visão e passarmos a nos enxergar como pessoas livres, prósperas e abundantes, começamos a trilhar um novo caminho. Uma forma prática de reforçar essa visualização
é criar um quadro de visão financeira. Nele, coloque imagens, frases e versículos que representem sua vida ideal. Mantenha-o em um lugar visível para lembrar-se todos os dias das promessas de Deus. Esse exercício simples, mas poderoso, mantém a mente focada no essencial e fortalece sua fé. Outro princípio indispensável para a verdadeira liberdade financeira é aprender a doar. À primeira vista, pode soar contraditório, mas a palavra de Deus ensina que há mais alegria em dar do que em receber. Quando ofertamos, mesmo em tempos difíceis, estamos declarando confiança no Senhor como nosso provedor. Esse ato de fé gera recompensas que ultrapassam o entendimento humano. A lei da semeadura e da colheita é eterna. Tudo o que é plantado será colhido. Assim, ao cultivar generosidade, atraímos abundância. Também é fundamental escolher bem as pessoas com quem caminhamos. Cercar-se de familiares e amigos que compreendem a importância de viver sem dívidas cria uma rede de apoio inestimável. Esses relacionamentos oferecem encorajamento, conselhos e até responsabilidade mútua, ajudando a manter o foco. O estudo das finanças pessoais também é libertador. O conhecimento fortalece. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do dinheiro, mais preparados estamos para tomar decisões corretas. A Bíblia já nos oferece inúmeras lições de administração, mas hoje também temos livros, cursos e palestras que ampliam nossa visão. A jornada rumo à liberdade financeira envolve ainda lidar com questões emocionais profundas. Muitas vezes as dívidas estão ligadas a sentimentos de inadequação, vergonha ou medo. Reconhecer essas emoções e tratá-las faz parte do processo de cura. A oração, a meditação e até mesmo a terapia podem auxiliar nesse caminho, trazendo clareza e determinação. Compartilhar a própria experiência também é poderoso. Testemunhar em voz alta sua decisão de viver sem dívidas não só inspira outras pessoas, mas também cria um senso de compromisso consigo mesmo e com quem o acompanha. Esse comprometimento gera motivação e fortalece sua caminhada. A libertação financeira não é apenas uma meta a ser alcançada, mas um estilo de vida baseado em princípios divinos, confiança no Criador e atitudes de fé aliadas à sabedoria. É um processo que exige paciência, perseverança e certeza de que Deus age a nosso favor. Mesmo que os resultados não apareçam de imediato, cada decisão correta nos aproxima de uma vida marcada pela paz, pela abundância e pela liberdade, refletindo a bondade divina em cada detalhe. Muitas vezes, aquilo que parece apenas uma coincidência é, na realidade, uma porta aberta pelo Criador, convidando-nos a dar um passo de fé. As oportunidades podem surgir disfarçadas de dificuldades, mudanças inesperadas ou até mesmo de momentos de silêncio e reflexão. O segredo é manter-se atento e de coração aberto, compreendendo que Deus atua de maneiras misteriosas e pode usar caminhos improváveis para revelar suas bênçãos. A oração feita com convicção é semelhante a lançar sementes em um solo fértil. Cada palavra proferida com fé carrega poder transformador, capaz de remover obstáculos que pareciam impossíveis de transpor. Esse ato vai além de um ritual. É a expressão da gratidão pelo que já recebemos e também pelo que ainda está a caminho. A gratidão funciona como água que nutre a semente, fazendo-a crescer e dar frutos. Quando agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que virão, nos alinhamos ao fluxo divino de provisão. Nesse processo, a humildade é essencial. Ela nos recorda de que dependemos do Criador e nos ensina a deixar o orgulho de lado, reconhecendo que nada nos pertence de fato. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, lemos que a recompensa da humildade e do temor ao Senhor é composta por riquezas, honra e vida. Essas palavras não são apenas símbolos, mas promessas reais para aqueles que decidem viver em obediência.
Visualizar diariamente a prosperidade se multiplicando é uma prática que fortalece a fé. Quando declaramos em voz alta frases como "Minha riqueza cresce de forma milagrosa a cada dia", reafirmamos nossa confiança nessa verdade espiritual. Essas afirmações não são meros mantras, mas um processo de reprogramação da mente para enxergar oportunidades onde antes só havia limitações. Cada palavra proclamada libera energia que transforma nosso interior e o ambiente ao redor. A jornada rumo à abundância começa em decisões simples do dia a dia. Quando somos fiéis no pouco, demonstramos estar prontos para receber o muito. Essa fidelidade se manifesta na forma como tratamos compromissos, como administramos os recursos e como lidamos com as pessoas. Abundância não significa apenas acumular bens, mas viver em equilíbrio, plenitude e em harmonia com os valores espirituais. Esse estilo de vida gera propósito e realização interior que ultrapassam qualquer conquista financeira. O que muitas vezes não percebemos é que a prosperidade também depende da nossa disposição em acreditar que merecemos viver de forma abundante. Esse merecimento não está ligado a erros ou acertos do passado, mas à graça divina que nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. Quando entendemos que somos herdeiros de uma promessa eterna, abandonamos o medo e a mentalidade de escassez, substituindo-os por confiança e esperança. A oração sincera abre caminhos antes bloqueados. Há algo profundamente poderoso em se ajoelhar, expor diante de Deus nossos medos e sonhos e permitir que Ele traga clareza. Esse momento íntimo fortalece o espírito e nos dá forças para prosseguir, mesmo diante de obstáculos gigantes. Não devemos subestimar o impacto de pequenas atitudes na busca pela prosperidade. Organizar as finanças, aprender sobre investimentos e dar passos consistentes gera transformações duradouras. O sucesso raramente acontece em um instante, mas é construído por meio de escolhas conscientes e repetidas. Para viver em abundância, é necessário cultivar uma mentalidade de crescimento, o que significa estar aberto a aprender, se adaptar e buscar novas formas de agir. A gratidão pelos recursos que ainda estão chegando também é uma preparação. Isso significa organizar a vida de maneira emocional, espiritual e prática para lidar com a abundância de forma equilibrada. Administrar bem o que já possuímos é a prova de que estamos prontos para receber mais. A conexão entre humildade e riqueza é frequentemente esquecida em um mundo movido pelo orgulho e pela competição. No entanto, a verdadeira prosperidade nasce da consciência de que tudo o que temos é presente, não conquista exclusiva. Esse entendimento nos liberta da necessidade de provar valor por meio de bens materiais e nos conduz a uma vida mais leve e aberta a novas bênçãos. A abundância também se manifesta quando decidimos compartilhar. Quanto mais repartimos, mais recebemos. Não apenas em recursos materiais, mas também em alegria, paz e realização. O princípio da semeadura e da colheita é universal. Tudo o que plantamos um dia, colheremos. Cada vez que declaramos com firmeza, minha riqueza se multiplica de forma milagrosa, reafirmamos nossa fé nas promessas de abundância já liberadas para nós. A caminhada rumo à prosperidade é como uma dança entre fé e ação, entre planejamento responsável e entrega confiante. Esse equilíbrio nos desafia a confiar plenamente em Deus, ao mesmo tempo em que fazemos a nossa parte, certos de que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. Entre as virtudes mais esquecidas, mas indispensáveis, está a boa administração dos recursos financeiros. Cada decisão sobre dinheiro reflete valores, prioridades e até o estado do coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, nos lembra: onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração.
A forma como lidamos com as finanças revela quem somos e define o impacto que causamos em nossa vida e na vida dos outros. O dinheiro em si não é bom nem mau, ele é neutro. O verdadeiro problema surge quando deixamos que ele ocupe o lugar que pertence a Deus. A sabedoria financeira consiste em disciplina, discernimento e visão além das circunstâncias imediatas. Acumular por acumular nunca foi o propósito. O plano é usar os recursos como instrumentos para cumprir uma missão alinhada aos valores divinos. Muitas vezes, de forma quase imperceptível, a vida nos coloca diante de pequenas escolhas que revelam a maneira como nos relacionamos com o dinheiro. Quando priorizamos ganhos acima dos relacionamentos ou sacrificamos o descanso em busca de mais trabalho, é sinal de que algo precisa ser revisto. Perguntar constantemente a si mesmo se o dinheiro está sob o seu domínio ou se você é dominado por ele é um exercício de clareza espiritual. Visualizar-se como um administrador próspero não é apenas uma prática mental, mas um caminho real para transformar a forma como lidamos com as finanças. Esse exercício nos ensina a enxergar além das limitações do presente e nos conecta às promessas de abundância que o Criador já liberou. Pensar como quem governa o dinheiro e não como escravo dele fortalece tanto a mente quanto o espírito. Ser mordomo fiel dos recursos que recebemos é reconhecer que nada nos pertence de fato e que gerenciar com responsabilidade é um ato sagrado. Isso exige avaliar cada decisão financeira à luz dos valores que carregamos. Muitas vezes, tentamos preencher vazios emocionais com compras ou nos deixamos levar por padrões impostos pela sociedade. Mas o verdadeiro contentamento nasce de uma vida alinhada à vontade de Deus. Outro ponto essencial está nas pequenas despesas. Não são apenas os grandes gastos que desestabilizam a vida financeira, mas aquelas escolhas aparentemente inofensivas repetidas diariamente. Com o tempo, esses hábitos criam padrões de descontrole. É por isso que atenção e planejamento são indispensáveis. As Escrituras alertam sobre os perigos de contrair dívidas desnecessárias. O endividamento não é apenas uma condição econômica, mas também um tipo de aprisionamento emocional e espiritual. Cada compromisso assumido, além da capacidade real, limita a liberdade e rouba oportunidades futuras. Administrar com sabedoria é aprender a distinguir necessidades verdadeiras de desejos passageiros. A lei da atração nos recorda que aquilo em que colocamos o foco tende a crescer. Se alimentamos medo, ansiedade e escassez, nossa realidade refletirá isso. Mas quando cultivamos gratidão, fé e mentalidade de abundância, atraímos recursos e oportunidades. Visualizar-se próspero é um ato de fé que prepara a mente para enxergar e aproveitar as portas que Deus abre diante de nós. O coração de quem administra com sabedoria é movido pelo desejo de usar recursos para um propósito maior. Abençoar pessoas, apoiar causas justas e investir em iniciativas que deixam impacto positivo. A verdadeira prosperidade não se mede pela quantidade acumulada, mas pelo legado deixado. Usar o dinheiro para transformar vidas reflete o caráter generoso de Deus. Doar, seja em ofertas, contribuições ou ajuda prática, é uma das formas mais poderosas de redefinir nossa relação com o dinheiro. O ato de dar ensina desapego, fortalece a confiança em Deus como provedor e planta sementes que florescem em colheitas abundantes. Outro princípio indispensável é o planejamento de longo prazo. Em uma cultura que idolatra a pressa e a gratificação imediata, pensar além do presente é sinal de sabedoria. Criar orçamentos, poupar, investir e separar recursos demonstra prudência e fé aplicada. Planejar não significa falta de confiança em Deus, mas obediência ao princípio da boa administração. Essa atitude traz paz em tempos de abundância e segurança em tempos de escassez.
A simplicidade é outra virtude, muitas vezes esquecida. Viver de forma simples não é abrir mão de dignidade, mas valorizar o essencial e se libertar do peso dos excessos. Essa decisão consciente nos livra da necessidade de competir e impressionar, oferecendo uma paz que bem algum pode comprar. O autoconhecimento também é parte da prosperidade. Entender nossos hábitos e gatilhos evita decisões impulsivas. Muitas vezes, padrões negativos vêm da forma como aprendemos a lidar com o dinheiro em nossa família. Romper ciclos antigos e transformá-los em práticas alinhadas à fé e aos valores espirituais é um dos passos mais poderosos rumo à abundância. Um hábito simples, mas poderoso, é registrar ganhos e despesas. Esse exercício traz clareza sobre onde estamos e para onde queremos ir. Ele revela desperdícios, mostra áreas de melhoria e evidencia conquistas. Cada vitória, por menor que pareça, é um passo firme em direção à liberdade financeira. A sabedoria no uso do dinheiro também inclui a disposição de aprender continuamente. O mundo financeiro está em constante transformação e prospera quem mantém a mente aberta para estudar, evoluir e buscar novos conhecimentos. Isso pode ser feito por meio de livros, palestras, cursos ou conselhos de pessoas experientes. O aprendizado contínuo é sinal de humildade e honra aos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Contudo, nenhum conhecimento é sólido se não estiver fundamentado na confiança em Deus. Ele é o alicerce de toda boa administração. Reconhecer que nossa segurança não vem do que acumulamos, mas de quem Ele é, afasta o medo e fortalece a fé. Essa confiança nos dá coragem para prosseguir com a certeza de que Ele sempre proverá. É importante lembrar também que a prosperidade chega no tempo certo. Muitas vezes queremos resultados imediatos e esquecemos que há um propósito em cada espera. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos lembra de que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Assim como uma semente precisa das condições certas para germinar, as bênçãos se manifestam quando estamos preparados. A paciência é essencial nesse processo. Ela não é passividade, mas perseverança. É a força de permanecer firme, confiando que o relógio de Deus nunca falha. Durante a espera, Ele molda nosso caráter e fortalece nossa fé. A fé sustenta a paciência. Ela nos dá a convicção de que, mesmo sem ver resultados imediatos, algo está sendo preparado nos bastidores invisíveis. Essa fé nos move a agir, confiantes de que cada esforço está em sintonia com o plano divino. A espera, portanto, não é tempo perdido, mas oportunidade de reflexão, ajustes e amadurecimento. A lei da atração confirma essa verdade ao mostrar que pensamentos e emoções moldam a realidade. Gratidão, alegria e mentalidade de abundância atraem bênçãos, enquanto medo e escassez bloqueiam o fluxo. Visualizar-se próspero acelera o processo e nos ajuda a perceber as oportunidades que Deus coloca diante de nós. A prosperidade quase nunca se manifesta de forma repentina. Na maioria das vezes, ela se revela em pequenas vitórias que indicam que estamos no caminho correto. Reconhecer e celebrar cada avanço é uma maneira de honrar o processo e demonstrar gratidão pelas bênçãos já recebidas. Esse ato abre espaço para novas dádivas, pois Deus recompensa aqueles que cultivam um coração agradecido. Durante a espera, é essencial manter clareza de objetivos. Definir metas bem estruturadas nos mantém firmes diante das dificuldades e nos permite corrigir a rota quando necessário. Cada meta alcançada é evidência da fidelidade divina e da força da persistência. Praticar a gratidão, especialmente nos momentos de incerteza, é uma chave poderosa para atrair abundância. Ao agradecer pelo que já possuímos, nossa visão se transforma
e passamos a enxergar oportunidades onde antes só víamos barreiras. As lutas que enfrentamos não são castigos, mas instrumentos de fortalecimento do caráter. Deus nunca permite que enfrentemos fardos maiores do que somos capazes de carregar. Aquilo que aparenta ser obstáculo é, muitas vezes, um presente disfarçado que nos prepara para responsabilidades ainda maiores. O tempo de Deus também nos ensina sobre integridade. Sonhar com uma vida abundante é importante, mas viver de acordo com essa visão é indispensável. Isso inclui fidelidade no pouco, boa administração dos recursos já disponíveis e honestidade em todas as áreas da vida. Prosperidade autêntica não se resume à quantidade, mas à qualidade. É viver de forma plena, equilibrada e em harmonia com princípios eternos. Essa plenitude traz paz, algo que nenhuma riqueza material é capaz de comprar. Confiar no tempo divino nos liberta da ansiedade de querer controlar tudo. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de fé e coragem para abrir mão de nossos planos e abraçar os de Deus. Cada dificuldade vencida é uma confirmação de que estamos mais próximos da abundância preparada para nós. A generosidade também é um pilar indispensável. Mais do que dar bens materiais, ela abre portais para bênçãos inesperadas. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, nos assegura que ao dar, recebemos de volta uma medida generosa, sacudida e transbordante. O ato de doar não deve ser entendido como perda, mas como semeadura em solo fértil. Cada gesto de generosidade é uma semente que, no tempo certo, produzirá frutos abundantes. Essas sementes podem ser materiais, como dinheiro, mas também podem ser palavras de encorajamento, gestos de bondade ou tempo dedicado a alguém que precisa. A generosidade ativa um fluxo espiritual que nos conecta à abundância divina e nos lembra de que tudo o que temos é presente, não mérito exclusivo. O mais belo da generosidade é que ela sempre retorna, muitas vezes de formas inesperadas. Doar é um ato silencioso de fé, uma declaração de confiança no Criador como fonte inesgotável de provisão. Quando entregamos algo para abençoar outra vida, demonstramos que nossa confiança não está nos bens, mas em quem nos sustenta. Essa prática exige coragem, sobretudo em momentos de escassez, mas é justamente nesses períodos que a generosidade brilha com mais intensidade. O impacto dela não se limita a quem recebe, mas transforma também o coração de quem pratica, libertando do medo da falta e despertando a convicção de que sempre haverá o suficiente. Além disso, doar é uma expressão concreta de gratidão. Reconhecer o que já possuímos nos leva naturalmente a compartilhar. Esse ciclo poderoso de gratidão e doação cria uma atmosfera de energia positiva que abre espaço para ainda mais bênçãos. Cada ato generoso é uma oportunidade de se conectar a algo maior do que nós mesmos. Quando damos, nos tornamos parte de um movimento que declara ao mundo nossa crença em um futuro de abundância, onde ninguém precisa viver em carência. A generosidade também carrega um efeito multiplicador. Uma oferta aparentemente pequena pode gerar impactos imensuráveis. Um simples gesto de bondade pode inspirar outros e criar ondas de transformação. Quando doamos com sinceridade, nosso ato toca corações de maneiras que nem imaginamos. Esse efeito cascata é uma das maiores evidências do poder da generosidade. Outro ensinamento que ela nos proporciona é o valor do desapego. Muitas vezes, o que nos impede de prosperar não é a falta de recursos, mas o apego excessivo ao que já temos. Aprender a abrir mão cria espaço para receber mais. É por isso que muitos testemunham prosperidade, chegando justamente após decidirem compartilhar com mais generosidade. Não se trata de dar para receber, mas de confiar que dividir
nunca trará falta. A generosidade também combate o egoísmo. O mundo insiste em nos estimular a acumular, mas a verdadeira felicidade não está em guardar, e sim no impacto que deixamos. Ao dar, deixamos de ser o centro e nos tornamos canais de transformação. Esse deslocamento é libertador, pois nos recorda de que não somos o destino final das bênçãos, mas instrumentos pelos quais elas fluem. É verdade que a generosidade exige muitas vezes sacrifício. Abrir mão de algo valioso para ajudar outra pessoa é prova de amor e altruísmo. Mas esse gesto jamais passa despercebido. Deus honra quem doa com alegria, e as recompensas vão muito além do material, trazendo paz, satisfação e propósito para a vida. Um dos aspectos mais belos da generosidade é a sua capacidade de criar conexões verdadeiras. Quando ajudamos alguém, construímos laços que ultrapassam barreiras e diferenças, lembrando-nos da nossa humanidade compartilhada. O ato de doar não apenas abençoa quem recebe, mas fortalece também quem oferece, gerando um ciclo de crescimento e aprendizado mútuo. A generosidade nos desafia a exercitar a criatividade. Ser generoso vai além de contribuir financeiramente. Pode significar dedicar tempo, oferecer atenção, compartilhar habilidades ou até mesmo realizar gestos inesperados de cuidado. Essa diversidade de formas torna nossa vida mais rica e nos mantém atentos a novas oportunidades de servir. A verdadeira generosidade não busca aplausos ou reconhecimento. Quando oferecemos algo sem esperar retorno, experimentamos uma liberdade que só pode ser descrita como divina. Esse desprendimento nos liberta da necessidade de aprovação externa e nos permite agir de acordo com os nossos valores, refletindo o amor incondicional de Deus. Cada ato generoso é como uma semente lançada. Mesmo que os frutos não sejam visíveis de imediato, podemos ter certeza de que florescerão no tempo certo. Essa consciência nos dá ânimo para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. A generosidade nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter e nos tornando mais parecidos com o Criador. Cada vez que estendemos a mão, irradiamos amor, bondade e abundância, inspirando outros a fazer o mesmo. Doar é também uma declaração de fé e esperança. É afirmar ao mundo que acreditamos em um futuro melhor, que confiamos em Deus como nossa fonte de provisão e que desejamos ser instrumentos de transformação. Essa atitude vai além de números e medidas humanas. Ela toca vidas, desperta esperança e fortalece a fé. Além disso, a generosidade enriquece a alma. Ela nos lembra de que somos abençoados para abençoar e que nossa missão inclui compartilhar aquilo que recebemos. Essa prática nos aproxima de uma vida de abundância verdadeira, que transcende o material e alcança o espiritual e o emocional. Assim, não apenas construímos um legado, mas deixamos uma marca eterna. A gratidão completa esse ciclo. Agradecer é como abrir uma porta invisível por onde entram bênçãos constantes. O coração grato reconhece o que já possui e se conecta à abundância que o cerca. Cada palavra de gratidão é um sinal enviado ao universo, declarando que estamos prontos para receber ainda mais. O apóstolo Paulo nos lembra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que devemos agradecer em todas as circunstâncias. Essa não é apenas uma sugestão, mas um estilo de vida. A gratidão não é uma reação. É uma postura que nos mantém conectados ao propósito divino e nos ensina a enxergar oportunidades onde antes víamos apenas obstáculos. Transformar a gratidão em prática diária é mais do que um hábito, é um exercício espiritual. Acordar agradecendo pela vida, pela saúde e pelo trabalho treina nossa mente a valorizar o que já temos.
Com o tempo, esse exercício muda nossa forma de enfrentar os desafios, fazendo-nos ver dificuldades como lições e conquistas como frutos da graça. Gratidão atrai pessoas, recursos e oportunidades. Ela fortalece relacionamentos, pacifica ambientes e nos lembra de que não estamos sozinhos, pois cada passo é guiado por um propósito maior. Um recurso simples e poderoso é manter um diário de gratidão, anotando diariamente pelo menos 3 motivos para agradecer. Esse hábito fortalece o coração, ancora a mente no positivo e renova a esperança. Esse sentimento também nos ensina a humildade. Ele mostra que nada é garantido por mérito próprio, mas que tudo é presente. Ao reconhecer isso, nossa vida se enche de propósito e paz. Admitir que não chegamos sozinhos aonde estamos é uma prova de sabedoria, que valoriza tanto as pessoas quanto as circunstâncias que contribuíram para nossas vitórias. A ligação entre gratidão e prosperidade é direta. Quando somos gratos, focamos no que já temos, e essa mudança de olhar nos coloca em estado de abundância, atraindo ainda mais motivos para agradecer. A própria lei da atração confirma que nossos pensamentos e emoções moldam a realidade, e a gratidão é uma das vibrações mais poderosas que podemos cultivar. Um coração agradecido também transforma dificuldades em oportunidades. Diante de provações, a gratidão nos ajuda a enxergar lições, forças escondidas ou simples sinais da graça de Deus. Essa postura gera resiliência, confiança e esperança, sustentando-nos até mesmo nos períodos de espera. Expressar gratidão fortalece vínculos. Quando reconhecemos o valor de quem caminha ao nosso lado, criamos relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Além disso, agradecer-nos prepara para lidar com mais abundância, pois nos lembra de que tudo o que recebemos é dádiva que deve ser cuidada com zelo. A oração de gratidão é uma das formas mais profundas de nos conectar com Deus. Ao orarmos, não apenas pedimos, mas agradecemos pelo que já temos e pelo que ainda está a caminho. Esse ato fortalece nossa fé no tempo perfeito do Senhor e nos dá paz para esperar com confiança. Até a ciência confirma o que a espiritualidade sempre ensinou. Pessoas gratas são mais felizes, produtivas, criativas e resilientes. A gratidão muda o foco da mente, gerando uma visão otimista e equilibrada da vida. Esse estado não apenas melhora nossa saúde emocional, mas também abre espaço para mais prosperidade. Por fim, a gratidão nos inspira à generosidade. Quem reconhece suas bênçãos sente naturalmente o desejo de compartilhar, criando um ciclo de abundância que beneficia a todos. Esse movimento nos recorda que quanto mais damos, mais recebemos, e que nossa maior riqueza está em sermos canais de bênçãos na vida de outros. Cada novo dia traz oportunidades para agradecer. Desde o momento em que despertamos, podemos reconhecer o dom da vida, a saúde, as pessoas e as experiências que nos cercam. Esse hábito nos ancora no presente e nos ajuda a viver com intenção e propósito. A gratidão é a base de uma vida próspera e significativa. Ela nos conecta a Deus, fortalece nossas relações e nos mantém centrados no que realmente importa. Cada gesto de gratidão é um passo firme em direção a uma vida plena, abundante e em harmonia com o propósito divino. A prosperidade raramente se manifesta de repente. Na maioria das vezes, surge em pequenas conquistas que confirmam que estamos caminhando na direção certa. Cada passo rumo aos sonhos financeiros se apoia em crenças que moldam a forma como enxergamos a vida. Quando unimos a fé em Deus à prática da visualização, fortalecemos essas crenças e passamos a enxergar o que antes parecia invisível. Esse processo é muito mais que mental, é espiritual, pois abre espaço para que o coração seja invadido por coragem e esperança. O Salmo 23 nos recorda: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Essa promessa funciona como um manto de proteção, convidando-nos a descansar na certeza de que o Criador supre cada necessidade, mesmo quando a realidade tenta nos convencer do contrário. As dificuldades financeiras podem gerar dúvidas sobre o cuidado divino. Dívidas, contas e preocupações diárias muitas vezes alimentam insegurança. Justamente nesses momentos, a oração se torna essencial. Ao fechar os olhos e elevar o coração, criamos uma ponte direta com aquele que tem poder para transformar qualquer cenário. Palavras ditas em silêncio são sementes lançadas em solo fértil, prontas para florescer no tempo certo. Persistir em oração é disciplina diária, especialmente quando tudo ao redor parece contradizer o que desejamos. Manter a esperança viva em meio a barreiras é um desafio, mas cada obstáculo vencido fortalece ainda mais o espírito. A diferença entre sonhar e realizar está em acreditar no extraordinário, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A força do universo não é distante nem abstrata, mas realidade que se manifesta quando pensamentos e emoções se alinham a propósitos elevados. Isso exige abrir mão de crenças limitantes e aceitar possibilidades maiores do que a mente humana pode conceber. Quando fazemos isso, é como se toda a criação passasse a cooperar conosco. A união de fé e visualização ativa esse fluxo, trazendo ideias, soluções criativas e oportunidades inesperadas. Visualizar-se como alguém que já possui tudo o que precisa é um ato ousado. Não é ilusão, mas realinhamento de consciência para perceber que tudo começa no campo da fé. Quando o coração vibra prosperidade, a mente encontra saídas onde antes havia apenas barreiras. Persistir em oração é dar propósito a cada pensamento. Não se trata de repetir frases vazias, mas de conversar com a fonte de toda provisão. Esse contato traz serenidade ao espírito e clareza à mente. Cada prece fortalece a convicção de que tudo está sob controle divino. Mesmo quando a resposta parece demorar, existe um tempo perfeito estabelecido por Deus. Diversos testemunhos confirmam. Ao se visualizarem já vivendo em abundância, pessoas viram portas se abrirem. Convites inesperados, novas fontes de renda ou soluções criativas surgiram. Nada disso é coincidência, mas resultado da disposição interior que cria espaço para que o divino se manifeste. O Salmo 23, versículo 1, é mais que uma lembrança para decorar. É um bálsamo que acalma a alma quando as dúvidas se acumulam. É como se a voz interior dissesse: nada me faltará, ainda que os olhos só vejam escassez passageira. Repetir essa verdade em oração abre o coração para a abundância prometida. Muitos reduzem fé e visualização a mero pensamento positivo, esquecendo que o verdadeiro poder vem de um relacionamento íntimo com Deus. A prática ganha força quando se torna parceria com a fonte de toda a provisão. Orar, visualizar, insistir e confiar. Esse conjunto é capaz de mover forças invisíveis em favor de uma vida próspera. A fé genuína não é cega, mas iluminada pela certeza de que Deus está em cada detalhe do caminho. Ainda assim, perseverar quando a realidade insiste em mostrar escassez é um desafio. É aí que a perseverança revela seu valor mais profundo. Continuar acreditando no impossível cria raízes espirituais que sustentam a fé. Orar mesmo sem vontade, visualizar mesmo sem ânimo, louvar mesmo sem motivo aparente. Esses atos alimentam o espírito com a certeza de que a dificuldade não terá a última palavra. Cada vitória sobre a dúvida fortalece a convicção em um poder maior. Muitas vezes, a transformação começa em sinais pequenos, uma paz inesperada, uma direção súbita, uma proposta improvável. Esses detalhes são respostas ao movimento interior de quem escolheu permanecer em oração. Relatos de pessoas que saíram das dívidas ou encontraram soluções criativas
reacendem a chama da fé em outros corações, mostrando que o mesmo é possível para todos que decidem crer. A mudança interior quase sempre precede a exterior. É como se o universo se reorganizasse para criar o cenário perfeito. Enquanto isso, o coração é moldado em paciência, humildade e gratidão. Esse tempo de espera, por mais desconfortável que pareça, prepara o terreno para uma vitória completa. Perseverar em oração aguça a sensibilidade espiritual. Passamos a perceber milagres em situações simples, uma conversa que traz direção, um encontro inesperado que abre portas, uma palavra que renova forças. Assim, fé em Deus e lei da atração caminham juntas, unindo o invisível ao visível e transformando realidades. Visualizar-se como alguém que já possui tudo o que precisa não é ignorar a realidade, mas escolher acreditar que a escassez é passageira e que a abundância está sempre disponível. Esse estado interior transforma o olhar, gera coragem e atrai experiências que refletem confiança. Convites, boas notícias e soluções criativas surgem naturalmente como resposta a essa postura de fé. Com o tempo, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma declaração de certeza. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. Essa frase, quando gravada no coração, reacende uma chama interior que elimina o medo do futuro. Pessoas que vivem nessa fé transmitem serenidade, e essa paz desperta curiosidade nos que as observam. Surge então a oportunidade de compartilhar que existe um Deus ilimitado e um universo disposto a responder às vibrações daqueles que decidem acreditar no melhor. Manter essa postura, porém, é desafiador em meio a notícias negativas, cobranças e pressões diárias. Cada dificuldade vencida, no entanto, prova que a fé é mais forte do que qualquer circunstância. Assim como não existe vitória sem batalha, também não há crescimento sem resistência. O poder da visualização se fortalece à medida que resultados aparecem, criando um ciclo de fé, ação e conquistas. Reconhecer as pequenas vitórias é essencial, pois a gratidão abre espaço para bênçãos ainda maiores. Ter fé no impossível não significa fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem, confiando que os limites humanos não são definitivos. É por isso que tantas histórias inspiram, momentos em que tudo parecia perdido, mas uma reviravolta inesperada trouxe abundância e soluções. Esses acontecimentos não são acaso, mas fruto da união entre a decisão de acreditar e a generosidade divina em responder. O tempo de manifestação varia para cada pessoa, mas uma verdade permanece imutável. A transformação interior sempre precede a exterior. Cultivar fé em Deus, unida à prática da visualização, é construir uma ponte entre o espiritual e o material, tornando real o que antes parecia ilusão. Quem vive essa experiência descreve a paz em meio ao caos, pois a alma se ancora em algo muito maior que as circunstâncias. É importante lembrar que fé nunca substitui ação. Persistir em oração e visualizar a prosperidade não significa passividade. Pelo contrário, são forças que motivam a agir, aprender, buscar estratégias e abraçar as oportunidades legítimas que surgem. Uma mente sustentada pela fé não se perde em lamentos, mas procura soluções. Um coração que confia na provisão divina se lança em novos caminhos com coragem, sabendo que uma mão invisível sustenta cada passo. É natural que momentos de fragilidade surjam. Nessas horas, repetir a promessa, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", não é um ritual vazio, mas uma reafirmação de confiança em um poder que governa o universo e, ao mesmo tempo, cuida dos detalhes da nossa vida. Quando dívidas se acumulam, portas parecem fechadas e notícias ruins se multiplicam, ainda assim é possível escolher a fé em lugar da desesperança. Este é o ponto de virada da jornada.
transformar dor e lágrimas em degraus para uma perseverança mais profunda. Muitas vezes, as maiores mudanças internas acontecem justamente quando tudo parece perdido. É nesse cenário que a fé se mostra verdadeira, que a visão espiritual se fortalece e que a conexão com o divino se intensifica. Quando a tempestade passa, surge a oportunidade de compartilhar a jornada e inspirar outras pessoas. A frase "nada me faltará" deixa de ser apenas uma citação bonita e passa a ser realidade vivida. O coração descansa na certeza de que existe provisão maior do que qualquer expectativa humana. A lei da atração, nesse ponto, já não é teoria, mas manifestação concreta. Aquilo que antes era apenas visão, agora se torna fato. A gratidão flui naturalmente, pois o milagre deixa de ser distante e passa a fazer parte da rotina. Cada novo dia traz a chance de sonhar, orar e acreditar, com a certeza de que a fé em Deus, aliada ao movimento do universo, é fonte inesgotável de possibilidades. O verdadeiro progresso financeiro não depende apenas de cálculos ou planilhas. Ele nasce do alinhamento entre mente, coração e fé. Esse processo não é instantâneo, mas fruto de entrega, disciplina e consciência de que Deus é a fonte eterna de qualquer avanço. Cada decisão tomada, cada passo planejado faz parte de um plano maior, conduzido por aquele que conhece nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nos confirma: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Essa promessa nos lembra que a verdadeira prosperidade traz paz e não preocupação. Muitos acreditam que a ascensão financeira depende apenas de esforço ou de sorte. Mas quando apresentamos nossos planos a Deus, o inalcançável se torna possível. Não é mágica, porque cada trajetória é única. Mas qualquer meta, por maior que pareça, encontra força quando está alicerçada em princípios espirituais que permanecem firmes através do tempo. Uma vida financeira bem-sucedida, quando construída sob a luz da espiritualidade, exige disciplina, clareza de metas, dedicação ao estudo, planejamento estratégico e hábitos saudáveis, sem jamais perder de vista o verdadeiro provedor. Esse equilíbrio não apenas gera estabilidade, mas também cura a ansiedade de quem tenta caminhar sem uma base sólida. No percurso, erros podem acontecer, decisões impensadas, distrações ou pressões externas. É exatamente nesses momentos que a fé mostra sua grandeza. Obstáculos que pareciam impossíveis se transformam em pontos de virada quando entregues a Deus. Uma porta fechada aos olhos humanos pode ser, na verdade, o caminho para uma oportunidade maior. Confiar que toda crise carrega em si uma chance oculta é sinal de maturidade espiritual. O tempo divino nem sempre coincide com nossas expectativas, mas nunca falha. Durante a espera, somos convidados a aprofundar a confiança. Muitos acreditam que enriquecer contradiz a humildade, mas o problema não está no dinheiro, e sim no coração. Riqueza acompanhada de sabedoria e generosidade se torna bênção multiplicadora. O coração que honra a Deus compartilha, e esse ato é o antídoto contra transformar o dinheiro em ídolo. Ele deixa de ser fim em si mesmo e se converte em instrumento para criar legados, apoiar causas e manifestar amor. Alguns se perguntam por que Deus parece em silêncio diante de orações por prosperidade. A resposta pode estar em um tempo de preparo, em prioridades desalinhadas ou em ajustes necessários no caminho, mas nunca é um não vazio. Muitas vezes é um espere ou corrija a rota. A própria Escritura garante que a bênção do Senhor não acrescenta peso, mas abre caminho para que a colheita seja vivida em paz. Manter-se motivado quando os frutos demoram exige perseverança. Cada semente lançada tem o seu tempo de germinação.
Enquanto a colheita não chega, o caráter é lapidado na fidelidade às pequenas coisas. Ser constante no pouco prepara o coração para administrar o muito. É como um ensaio para responsabilidades maiores, aprendizados diários que moldam a capacidade de lidar com a abundância de forma equilibrada. O medo do fracasso é uma barreira frequente. Ele paralisa e impede que portas sejam aproveitadas. Mas a fé dissolve esse receio, lembrando-nos de que não caminhamos sozinhos. Arriscar, nesse contexto, não é agir com imprudência, mas avançar com confiança, certos de que, mesmo em caso de tropeço, haverá aprendizado. O que parece fracasso pode ser apenas um desvio conduzindo a algo melhor. Nesse processo, é natural enfrentar críticas ou ouvir que fé e prosperidade não combinam. Porém, a Bíblia mostra exemplos de homens e mulheres que prosperaram financeiramente e usaram seus recursos para honrar a Deus e abençoar o próximo. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, declara que a prosperidade vinda do Senhor não pesa, mas vem acompanhada de paz. Construir riqueza genuína requer visão de longo prazo. A pressa não gera estabilidade. Apenas a constância sustentada por propósito é capaz disso. Mesmo quem alcança sucesso rápido, perde tudo se não tiver raízes firmes. Quando a base está alicerçada na fé, nem crises econômicas, nem oscilações do mercado, nem pressões externas podem derrubar. Muitos discursos sobre sucesso falam apenas de disciplina, persistência e metas ousadas. Embora sejam importantes, tornam-se incompletos quando não estão alinhados a princípios que dão verdadeiro sentido à existência. O diferencial está em unir fé, sabedoria e ação, reconhecendo que prosperidade é resultado da graça, mas também da responsabilidade humana. Estar conectado ao divino faz diferença em cada decisão, porque mostra não apenas as consequências imediatas, mas também os impactos espirituais. Quando fé e responsabilidade se unem, nasce um equilíbrio que evita danos pessoais e coletivos. E dentro desse caminho, um detalhe precioso é notar a mão de Deus agindo nas pequenas coisas, uma solução inesperada, um parceiro que surge no momento certo, recursos que se multiplicam sem explicação lógica. O que muitos chamam de coincidência, o crente enxerga como providência. Essa percepção desperta gratidão, que por sua vez traz ânimo para seguir em frente, mesmo sem conhecer o destino final. Viver o processo financeiro com fé não significa abandonar a sabedoria prática, mas permitir que ela seja iluminada pela perspectiva espiritual. Em um mundo cheio de atalhos enganosos e propostas duvidosas, os valores da fé são escudo de proteção. A certeza de que Deus observa cada detalhe mantém o coração firme e a mente focada em agir com retidão. O tempo ensina que riqueza não é um evento isolado, mas um processo contínuo de amadurecimento espiritual, emocional e pessoal. Sucesso verdadeiro exige busca constante por autoconhecimento, sabedoria e propósito. À medida que descobrimos nossos dons, encontramos maneiras de aplicá-los para servir, gerar soluções e obter ganhos justos. Quando essa caminhada é feita em sintonia com o Criador, a vida ganha cor e sentido. Cada avanço se torna sinal de confirmação e cada obstáculo, lição de reajuste. Histórias de superação e testemunhos de fé inspiram familiares, amigos e até desconhecidos, provando que espiritualidade e prosperidade caminham juntas. A abundância vivida em princípios justos não é pecado, mas parte do desejo divino para seus filhos. Cada etapa superada confirma o que Provérbios, capítulo 10, versículo 22, declara: a bênção do Senhor acrescenta riquezas sem trazer desgosto. O fardo se torna leve quando entendemos que não precisamos carregar o mundo sozinhos, pois existe um poder maior pronto para nos ajudar.
O medo da escassez é substituído pela confiança de que, mesmo se algo não sair como planejado, Deus sempre apontará uma nova direção. Trazer à memória vitórias passadas fortalece o coração. Quantas vezes já superamos o que parecia impossível? Recordar conquistas anteriores alimenta a gratidão, que é combustível para novas bênçãos. Quem agradece demonstra maturidade e se mostra preparado para receber ainda mais, sem cair na ingratidão ou no orgulho. No fim, prosperidade é tanto um estado interior quanto uma realidade prática. Ela nasce do reconhecimento de que Deus é a fonte suprema e se manifesta em relacionamentos saudáveis, bens justos, saúde equilibrada e paz de consciência. Esse crescimento nem sempre é linear, mas é consistente, alcançando as áreas pessoal, familiar, profissional e social. Talvez o maior chamado seja compartilhar esses princípios, multiplicando conhecimento e inspirando outros. Quem ensina também aprende e, ao repartir, fortalece ainda mais suas próprias convicções. Deus honra corações generosos, ampliando dons e oportunidades. É um fluxo contínuo de bênçãos. Quem doa, recebe, quem reparte, colhe. Olhar para o futuro com esperança passa a ser natural. A certeza de que nada faltará quando estamos em sintonia com o Criador não é ingenuidade, mas fruto de experiências reais. As incertezas externas continuam, mas a postura interna se transforma. O que antes gerava pânico se converte em chance de crescimento. Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Essa fé não depende de status, posição social ou origem. Deus age em todos os cenários e em todas as camadas. Quanto mais alguém entende essa verdade, mais sente desejo de compartilhar, seja com palavras, seja com ajuda prática. Prosperidade vinda do alto não se fecha em si mesma. Ela se expande e retorna multiplicada. Enxergar o cotidiano como parte de um plano divino muda por completo a relação com o dinheiro. Os sinais de estar no caminho certo aparecem em detalhes simples. O sorriso de quem foi ajudado, o descanso após um dia produtivo ou a paz de saber que não caminhamos sozinhos. A riqueza deixa de ser fim e passa a ser ferramenta para construir pontes de amor, solidariedade e serviço. Prosperidade deixa de ser destino final e passa a ser estilo de vida. A Bíblia nos lembra que podemos avançar de glória em glória, e isso também inclui a vida financeira. Com essa consciência, o apego exagerado aos bens perde força. Quem antes tinha medo de perder, agora experimenta liberdade. Não é descuido, mas consciência de que tudo é transitório e de que Deus pode restaurar ou multiplicar no tempo certo. O dinheiro deixa de ser senhor e se torna servo. Essa visão traz leveza, propósito e alegria. A mensagem é clara. Não importa o tamanho do desafio, vale a pena aplicar os princípios divinos. Cada promessa bíblica é mais do que um texto antigo. É convite para experimentar a fidelidade de Deus no dia a dia. O mesmo Senhor que acompanha o tempo da semeadura é quem garante a hora da colheita. Quando os frutos surgem, a certeza de que todo esforço valeu a pena enche o coração de paz. Não importa em que estágio você esteja, sempre haverá espaço para crescer. Deus sempre tem algo novo para revelar e uma porta para abrir. Quem insiste em crer, verá caminhos se formando onde antes havia paredes. Essa persistência gera uma força interior que nenhum pessimismo é capaz de apagar. E quando a abundância finalmente se materializa, confirma-se a promessa. A riqueza que vem do Senhor não traz peso, mas sim paz, propósito e alegria. Se você leu até o final, isso mostra que você é diferente da maioria. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim, porque não sou como os outros e vou conquistar grandes riquezas. Eu deixarei um coração na sua mensagem como sinal de apoio. Agora, clique em um dos vídeos que estão na tela e descubra como iniciar sua jornada rumo à prosperidade.